Me diz uma coisa, vocês estão mortos ou estão vivos? Como assim, Matheus? Que loucura é essa? Na verdade, eu estava refletindo um conteúdo assim bacana para passar para todos, que de esses últimos meses eu ando muito, pessoal, refletivo nesse sentido. Eu estou conversando com muitas pessoas e eu observo no semblante das pessoas diversas situações. Com a experiência que eu estou tendo, né, em desenvolvendo os conteúdos, com a minha trajetória de vida, eu adquiri uma certa experiência em lidar com pessoas, em conversar com as pessoas. E nessa minha trajetória, nesses últimos meses, por exemplo, eu venho conversando com muitas pessoas e as pessoas, elas pensam, pessoal, que ela consegue esconder as suas características, o que realmente elas são. E elas passam a mensagem de quem realmente elas são na conversa. E eu vejo no semblante das pessoas tamanha tristeza. Muitas pessoas, praticamente, pessoal, já desistiram da sua própria vida. E é muito triste isso. Porque é possível, né? Todos nós, seres humanos, temos capacidade de desenvolver algo, de desenvolver coisas extraordinárias, de transformar as nossas vidas. E é triste por isso, porque de repente essas pessoas elas desistiram por quê? Porque, lógico, passou por barreiras terríveis na vida, de perca na família, de mortes na família, de problemas que elas não conseguem solucionar. Então tem diversas situações. E as pessoas não escondem. O semblante delas mostra exatamente a situação que ela está passando. Por isso resolvi fazer um conteúdo nesse sentido. Fazer a gente enxergar um horizonte, enxergar uma luz no fim do túnel. De repente tem pessoas aqui que a gente está, nesse momento que está assistindo esse conteúdo, que está pronto de desistir da sua vida. Desistir de uma carreira, desistir realmente, literalmente, viver. E isso é muito triste. Então é aí que entra os nossos conteúdos para tentar levantar a autoestima dessas pessoas, motivar essas pessoas que realmente ela tem uma vida digna, uma vida extraordinária, que ela pode transformar, que ela tem condições de transformar a sua vida. Mas para isso a gente precisa orientar. Tem muitas pessoas que estão desorientadas neste momento. E esse conteúdo veio para, digamos assim, ser uma virada de chave na vida de muitas pessoas. E resolvi tocar nesse tema. E por que eu resolvi fazer essa situação, esse questionamento, se você está morto ou se você está vivo? Porque literalmente as pessoas que a gente conversa está como se fosse um morto-vivo, pessoal. A gente conversando e a gente vê que a pessoa não tem perspectiva nenhuma, ela não tem vida no seu olhar, sabe, o semblante caído, desanimado, com tamanhos problemas, tamanhas dificuldades. E essa pessoa, ela nem imagina que ela pode dar o up na vida dela, transformar a vida dela. E esse conteúdo vai ser a virada de chave na vida dessa pessoa e vai, por que não, transformar a vida dela da água para o vinho. E para iniciar esse conteúdo, pessoal, vamos usar, eu sempre uso, eu gosto de usar os meus conteúdos, muitas analogias. E a analogia que nós vamos usar hoje é exatamente extraída da natureza, onde nós, seres humanos,
faz parte, assim, de uma forma extraordinária. Só que muitas pessoas às vezes acabam esquecendo desse detalhe, passando despercebido, que nós somos partes integrantes importantes da natureza. Assim como os animais, as plantas, a água, o sol, né, a lua, todos os planetas. Então, nós somos parte também da natureza. E vamos precisamente tocar na vida de nós, seres humanos, que nós temos a capacidade de raciocinar, de entender as coisas e procurar fazer valer realmente a nossa natureza humana, não é verdade? E por que eu uso a analogia? Analogia da natureza. Assim como tem uma semente, né, de um abacate, de uma manga, de uma laranjeira, uma vaca, um cavalo, um elefante e nós, seres humanos. E tudo se iniciou numa semente, numa pequena semente. E essa semente não tem como a gente mudar isso, essa situação, porque já é da natureza. Que eu creio, né, que Deus criou essa situação. E todos os seres vivos, as plantas e nós, seres humanos, temos uma semente. E vamos assim exemplificar, por exemplo, um abacateiro. Ele tem uma semente. Imagina, vamos dizer assim, se pudesse fazer essa, vamos colocar assim, esse exemplo do abacateiro tivesse a mesma inteligência, o mesmo raciocínio que nós, seres humanos. E fosse jogada a semente dele lá numa terra boa, regar, plantar, tomar sol, né, chuva, e ele daqui numa trajetória de 20, 30 anos, ele dá frutos, milhares de frutos, né? E vamos assim usar essa analogia por onde eu quero chegar com todos vocês. O abacateiro, ele não pensa, ele não raciocina. E no entanto, se você pegar a semente dele e jogar numa terra boa, ele vai dar, eu não sei precisamente, tá, gente? Vamos colocar uns 20, 30 anos, ele vai crescer, fica aquela árvore enorme e depois vai dar muitos frutos, milhares de frutos, né? E o abacateiro, ele não pensa, não raciocina, simplesmente ele genuinamente a natureza, a energia dele, da semente, é de um abacateiro que vai dar muitos frutos. E ele não pensa nisso e automaticamente a gente sabe, se a gente fizer isso, num prazo de 20, 30 anos, ele vai dar frutos. E aonde eu quero chegar com isso? Nós, seres humanos, assim como o abacateiro, como os outros itens da natureza, nós somos parte integrante. A gente também, outrora, era uma semente lá no útero da nossa mãe. E depois cresceu, 9 meses, nasceu e se desenvolveu e se tornou um ser humano, um adulto, neste momento que está assistindo esse conteúdo. E o que pega mais justamente é o quê? O que mais trava as pessoas, o que não faz as pessoas não desenvolver, é justamente a capacidade de entender, de raciocínio. Porque se você deixasse natural, se o ser humano não atrapalhasse a natureza humana mesmo, a nossa natureza, automaticamente a gente ia prosperar, ia se desenvolver em diversas áreas da nossa vida. Assim como o abacateiro vai dar o seu fruto, milhares de frutos, nós seres humanos também temos a mesma capacidade de dar milhares de frutos. Mas assim, do contrário do abacateiro que não pensa, a gente pensa. E automaticamente, mesmo a gente tendo essa inteligência, tendo essa sabedoria, a gente que atrapalha esse processo. Olha pra você ver como que é. Eu estava tentando desenvolver, produzir esse conteúdo e já veio essa virada de chave na minha mente. Poxa, que coisa extraordinária usar essa analogia. Não é, pessoal? Então, o que trava você, assim como o abacateiro, a trajetória dele já está estipulado. Se você jogar ele numa terra boa,
o tempo e ele vai dar milhares de frutos. Ou seja, o abacateiro vai prosperar. E você, ser humano? Você que está me ouvindo neste momento? Quem que impede você de prosperar assim como o abacateiro, de ter uma vida extraordinária, dando milhares e milhares de frutos? Na sua vida financeira, na sua família, nos seus relacionamentos, no desenvolvimento da sua vida profissional, no desenvolvimento do seu corpo e da sua mente. Quem que impede isso de acontecer isso? É justamente nós, com a nossa capacidade. E eu quero que vocês usem essa inteligência agora, neste momento. E pessoal, usar essa estratégia a nosso favor, que é a nossa natureza, essa semente. Dentro de todos nós tem uma semente que vai prosperar, desenvolver diversas situações. Mas aí tem que fazer a pergunta: você quer isso? Você quer desenvolver? Você quer prosperar? Você quer ter uma vida extraordinária? De verdade? Então, você precisa se mexer. Você precisa botar para fora todo esse potencial. E como que você faz isso? Simplesmente você não atrapalhando o desenvolvimento da sua vida, você já vai prosperar. Escolhe aí o que você quer, quais os seus sonhos, né? Assim como a semente, ela já tem a trajetória dela, a essência daquela semente dá aquele tipo de fruto, dá milhares e milhares de frutos. Na sua essência também você tem uma semente. E qual que é? Você precisa procurar essa semente, procurar essa situação que normalmente geralmente os nossos sonhos, né? Que o que mais o nosso coração move é exatamente o que a gente quer desenvolver nessa vida, né? Quer não passar nessa vida só de passagem, não. Você quer fazer algo grande, algo extraordinário. Então, de repente, essas situações que acontecem na sua mente, essas sugestões, essas inspirações, digamos assim, se a sua mente está mostrando para você, é porque existe, porque sua vida pode ser direcionada nesse rumo. E, infelizmente, as pessoas que abortam essa operação. Infelizmente, né, pessoal? Então, o que eu quero propor a todos é não atrapalhar esse processo. Defina o seu sonho, defina os seus projetos, o que você quer para a sua vida, qual que é o legado que você quer deixar aqui na sua vida, legado de uma pessoa bem-sucedida, de uma pessoa que absorveu esse conteúdo e vai colocar em prática e desenvolver a sua vida em diversas áreas. Defina isso, deixa bem claro na sua mente e no seu coração isso. Pode ter certeza que esse é o seu propósito. Assim como o abacateiro tem o propósito dele de dar frutos, a laranjeira a mesma coisa, a mangueira, os animais, você também tem um propósito. Então, ache de verdade esse propósito e desenvolva. E não atrapalhe. E como que você não vai atrapalhar? O que você faz, aliás, para atrapalhar? É bloqueando essa situação, bloqueando esse sonho dentro de você. Normalmente, novamente a analogia da semente, se você pega uma semente boa de qualquer item da natureza e você deixar trancado num pote, num armário, o que vai acontecer? Na verdade é só mais uma semente que vai de repente secar lá, morrer e não vai acontecer nada com ela. É assim a nossa vida. Agora quando você pega essa semente, tira do pote, toma essa decisão de fazer algo, pegar essa semente, preparar uma terra, jogar essa semente lá. Aí o que vai acontecer com essa semente? Ela vai se transformar. Né? A nossa vida é extremamente, pessoal, ela tem que estar em movimento. Como eu sempre costumo falar, que parado até a água estraga. Então, assim como a semente trancada no armário lá, presa lá, ela vai literalmente morrer. A água no rio, ela vai parar, ela vai estragar, assim como nossa vida também vai estragar.
As águas, por exemplo, se você vai lá dar um mergulho em um rio, você sabe que no dia seguinte, você sabe que não é o mesmo rio, na verdade. Pode ter lá a mesma árvore lá, a mesma terra, mas as águas já não é mais aquela mesma que você deu um mergulho, porque a água já está completamente em movimento. A correnteza já passou, a água já foi para um outro rumo, para um outro destino. Aquela água que você está tomando banho, neste momento já é uma outra água. Então, ó, para você ver como que a natureza é. A semente que você jogou na terra, ela vai se desenvolver, ela já não vai ser mais aquela semente que estava outrora trancada num pote dentro do armário. Ela vai se desenvolver, ela vai se expandir, estourar, sentir uma dor, explodir, sair um brotinho e vai virar uma árvore, uma grande árvore depois e dar muitos, muitos frutos. A nossa vida também, a gente faz a mesma coisa. Aí você tem que fazer essa reflexão. O que você está fazendo na sua vida? Vamos usar essa analogia. A sua vida é uma semente. Essa semente, como que ela está neste momento? Ela não está lá no armário, trancada, fechada, secando, morrendo, apodrecendo? Ou não? Ou você está colocando a sua vida em movimento? Você está em direção aos seus propósitos, aos seus sonhos? Você está acordando cedo e indo para a academia? Você está desenvolvendo, fazendo uma situação para você sair da CLT? Desenvolvendo um trabalho, empreendendo? Você está criando conteúdo na internet? Você está ajudando as pessoas? Você está estudando, se preparando para algo maior na sua vida? Então, você precisa fazer essa reflexão. Usando essa analogia, como que está a sua vida representada nessa semente? Então, se você não tomar ação, se você não tomar decisão, se você não fizer nada, pessoal, não vai mudar nada. Não vai acontecer nada. Precisa haver uma ação sua. Você precisa botar a sua vida em movimento. Assim como todos os itens da natureza se movimentam, a nossa vida também não pode ficar parada, pessoal. Porque se ficar parada, vai chegar num determinado momento da sua vida, você vai chegar numa certa idade, você vai ver, você vai olhar, fazer uma reflexão, vai olhar para trás, passando 10, 15, 20 anos, aí você fala assim, poxa vida, para onde eu estou levando a minha vida? Para onde foi a minha vida? E aí você mostra, né? Assim como eu usei no início do conteúdo, falando com as pessoas, mostra o semblante de tristeza, mostra o semblante de angústia, de que é uma pessoa, um morto-vivo que está falando comigo, mas é como se a pessoa tivesse literalmente morrido. Ou seja, se entregou para os problemas, para a situação. Enquanto tem vida, pessoal, tem esperança. Então esse conteúdo é a esperança de vocês alavancar, tirar a sua vida lá de dentro do armário, que é exemplificado numa semente, e jogar numa terra boa, cuidar, regar e dar muitos frutos, assim como a natureza nos propôs. Deus nos propôs isso, de a gente prosperar. Mas quem atrapalha, como sempre falo e bato nessa tecla, somos nós mesmos que atrapalha, deixando a nossa vida fechada, parada. Bote sua vida para funcionar. Coloque sua vida em movimento e você vai ver coisas extraordinárias acontecendo na sua vida. Porque você está em direção ao seu propósito. Você deu o primeiro passo de... Você não está mais satisfeito com a vida do jeito que está. Então você vai botar sua vida em movimento. Botar em movimento. Fazer girar a sua vida. Girar, gente. Mudar a mentalidade, mudar de como você pensava. Ah, eu nasci num bairro assim, numa família dessa forma, então não tem, minha vida não tem. Lógico que tem. Esse conteúdo veio para virar essa chave na sua cabeça e você colocar em prática, porque isso que é importante. Você colocar em prática o que está sendo passado neste momento. Tá bom, pessoal? Então, basicamente, o conteúdo era nesse sentido. Eu tenho convicção que todos vocês, aliás, todos nós, até eu, sair de uma forma diferente, com a mente mais aberta, né, para novas oportunidades, para refrigerar a nossa mente e mudar a sua vida, né, transformar a sua vida. Mas para isso você tem que ter, vai ter um pouco de desconforto de você sair dessa situação lastimável e ir rumo a uma vida que já foi proposto. Quando você foi escolhido pelo útero da sua mãe,
em forma de espermatozoide, como você foi escolhido, já foi traçado um plano para a sua vida, um destino. Assim como o abacateiro, como a laranjeira e a mangueira, a sua vida também já tem um destino. E aí você vai atrapalhar acontecer esse destino, esse algo extraordinário na sua vida? Você vai atrapalhar? Essa é a pergunta que você precisa fazer. Você precisa fazer essa reflexão. Você não atrapalhando, já vai acontecer naturalmente essa vida. Tá bom? Mas é lógico que precisa você estar em movimento, com o seu corpo em movimento. Tá bom, gente? Então, o conteúdo era nesse sentido. Vamos entrar aqui no momento chave do nosso conteúdo, que é o nosso momento de reflexão. E a reflexão é a seguinte, pessoal. Vou fazer novamente a pergunta que eu fiz no início do conteúdo, vou fazer agora no final. E aí, você está morto ou vivo? Diante de como nós abrimos todos os seus olhos neste momento, diante disso, do conteúdo que acabamos de assistir, você pode responder essa pergunta de forma sincera para você. E aí, você está morto ou vivo? Eu espero que vocês falem que outrora, Mateus, eu estava morto, porque agora eu ressuscitei, é claro, minha vida e vou dar um rumo interessante para a minha vida. Então, você precisa fazer esse questionamento. Antes do conteúdo, você tinha uma visão da sua vida, e não é possível que a partir desse momento, desses poucos minutos que nós estamos juntos, você não tenha mudado essa situação, essa forma de pensar, essa forma de como você vê a sua própria vida. Então, faça esse questionamento e seja sincero com você e bote sua vida para funcionar, bote sua vida em movimento para ter certeza que o resultado vai ser extraordinário. Porque o resultado vai ser exatamente o que foi proposto para você. Só você simplesmente, você não precisa, você só não pode querer atrapalhar todo esse processo. Você já não atrapalhando, você já vai estar ajudando muito o destino da sua vida. Assim como todos os itens da natureza. Tá bom, gente? Então o conteúdo era nesse sentido. Ó, para vocês verem que o conteúdo é bacana, interessante, importante. E é importante você ter essa noção de que você aprendeu esse conteúdo, você vai desenvolver esse conteúdo e você vai ter resultados extraordinários. Que tal você pegar esse conteúdo e compartilhar com aquele seu amigo que você sabe que tem puta de um potencial, mas está com a sua vida travada, está com a mentalidade assim de uma pessoa deprimida, uma pessoa que não vê perspectiva na vida dela? Que tal você pegar esse conteúdo e compartilhar com essa pessoa? Você pode ter certeza que esse conteúdo vai ajudar ela vai se desenvolver e ela vai ser eternamente grato a você que plantou essa semente extraordinária na sua vida. E assim como a semente, como a natureza é implacável, tudo que você planta você colhe. Então você vai colher em formas de bênção essa boa ação que você está fazendo com o seu amigo. E também se inscrever no meu canal para que o YouTube entenda que esse conteúdo é importante, relevante, para distribuir para as demais pessoas que neste momento está sofrendo, pessoal. Tá bom? Então, basicamente, esse era o conteúdo. Eu tenho certeza e convicção que a semana de vocês vai ser uma semana extraordinária. Um beijo em todos aí. Fica com Deus. Com certeza, semana que vem estaremos providenciando um conteúdo bem relevante para todos nós. Um abração, fique com Deus e até semana que vem.